Olá, pessoal! Mais uma vez é um prazer imenso estar com vocês. Espero que os nossos encontros estejam sendo muito proveitosos para cada um de vocês. Na última quarta-feira, nós iniciamos falando sobre a missão, visão, valores das nossas organizações. Em seguida, tratamos da questão da análise SWOT, lembra? Oportunidades, ameaças, forças, fraquezas. Ou também, a análise SWOT é conhecida pela matriz FOFA. Logo depois, tratamos do processo de centralização e descentralização que ocorre normalmente nas organizações. Chegamos até a questão das mudanças organizacionais, lembra disso? O processo de mudar, desenvolver e, por fim, encerramos considerando tudo a respeito das questões motivacionais, aquilo que nos incentiva, aquilo que nos move. Agora, nós vamos dar continuidade. Mas em que, Júnior? Nós vamos começar pensando sobre aqueles que gerem as organizações, sobre as pessoas que comandam, os administradores. Mas vamos começar com uma pergunta? Quais são as habilidades que um bom administrador deve ter? Já parou para pensar nisso? Quais que são as características que se deve possuir para que tenha-se um bom trabalho na área administrativa? Será que essas habilidades são as mesmas que se exigem para os cargos operacionais? Estas coisas, elas nos fazem refletir sobre uma questão, né? Quando eu considero um administrador, quais são essas habilidades que um profissional de logística, que é o que você está fazendo, precisa ter para conseguir trabalho? A resposta é: deve-se possuir 3 habilidades. E elas só vão acontecer na vida profissional, na sua vida, à medida que o funcionário sobe de cargo e cresce dentro da organização. Por isso, é importante apresentarmos as diferenças entre conhecimento e habilidade. O que é conhecimento, pessoal? Conhecimento é o somatório, é a soma de todas as informações que foram adquiridas ao longo da vida pessoal e profissional e que ocorrem pela realização de cursos, pela aplicação na prática de tarefas e atividades que se tornam conhecimentos para a vida. Tudo aquilo, pessoal, que você vivenciou no decorrer de sua vida, que você experienciou, se torna conhecimento. Por sua vez, as habilidades, elas são o quê? Potencialidades que cada pessoa possui para a execução de tarefas ou mesmo atividades na vida pessoal e profissional. Habilidade, gente, é a disposição, é a probabilidade que as pessoas possuem para certas áreas do conhecimento e que podem se tornar um conhecimento com o passar do tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa ela tem um grande potencial de liderança, um grande potencial de comunicação, muito carisma, pode-se dizer que ela tem habilidades para exercer cargos de comando. Mas pode ser que ela ainda não possui a prática para lidar com isso. Então, ela tem o potencial. Ela tem tudo aquilo ali que pode ser trabalhado. E se esse profissional que nós estamos falando vier a exercer uma atividade de comando utilizando suas habilidades, aí sim, ele irá adquirir conhecimento que será decorrência da execução da função que ele exerce. Assim, nós podemos entender que as pessoas podem ter habilidades, ou seja, potencial a ser desenvolvido, e não ter conhecimento, ou seja, a experiência. Por quê? Porque para experienciar, eu preciso viver. Da mesma forma, o contrário pode ocorrer. A pessoa ela tem conhecimento, ela sabe muito, mas ela não tem a habilidade necessária para executar. Vamos observar a figura? Esta figura que nós estamos vendo? Nós devemos interpretar a figura observando aí, da base para o topo, pois é na parte inferior que estão o maior número de funcionários da empresa, conhecidos como chão de fábrica, ou seja,
funcionários que estão nos cargos operacionais. Esse termo chão de fábrica ele é muito usado, mas esses são os funcionários que executam o serviço, que executam o trabalho propriamente dito. Repare que nós estamos falando aí das habilidades técnicas. As habilidades técnicas, elas são compostas por o quê? Pelas atividades práticas e operacionais que os empregados desempenham rotineiramente. E elas possuem poucas atividades administrativas envolvidas. E quando essas atividades existem, são assim simples, são de pequena complexidade, envolvendo apenas o planejamento operacional do cotidiano. Ou seja, a função das habilidades técnicas é executar. São expressas pela mão de obra dos funcionários, sendo que a partir dessas habilidades técnicas, as pessoas adquirem muitos conhecimentos importantes para o processo produtivo da empresa. E dessa forma, a empresa vai conseguir atingir o seu objetivo, porque a empresa precisa do operacional. Sem o operacional, a organização não funciona. Em seguida, nós estamos vendo aí as habilidades humanas. A própria palavra já nos esclarece. São as habilidades ligadas ao relacionamento interpessoal no trabalho, como, por exemplo, a comunicação, o trabalho em equipe, a sinergia que existe ali entre as pessoas, a motivação, o relacionamento com a chefia e o relacionamento também com os demais cargos da organização. Poxa, gente, essas habilidades, elas são muito importantes para os 3 níveis hierárquicos, seja ela operacional, tático ou estratégico. Por quê? São importantes nesses níveis e na mesma proporção, não é mais importante para um ou para outro. Por isso que quando um funcionário do chão de fábrica possui essas habilidades humanas, ele tem a oportunidade de crescer na empresa, pois esta é uma habilidade extremamente importante e é importante também para os gerentes de médio escalão. Para quê? Para que ele possa aliar o conhecimento técnico com as habilidades humanas. Eu preciso buscar desenvolver cada vez mais as habilidades humanas. E, por fim, as habilidades conceituais. Puxa vida, quando eu falo em habilidades conceituais, é um tipo de habilidade que os diretores, presidentes da empresa, ou seja, os cargos mais elevados na escala hierárquica, são responsáveis pelo planejamento e gestão da organização como um todo. Lembra que nós já falamos disso? Eles são responsáveis por pensar a empresa. E estas habilidades, elas permitem aos cargos mais elevados tomarem decisões que são decisivas, decisões que são primordiais para a empresa, que são estratégicas para o negócio da empresa. Olha, nós temos que entender que todas essas habilidades que eu estou falando, essas 3, elas são muito importantes para a organização. A gente não pode afirmar, por exemplo, que a habilidade conceitual é mais importante que a operacional. Isso por quê? Porque para que a organização funcione, é necessário todas as habilidades. Eu não posso ter só pessoas com habilidades conceituais, ou só pessoas com habilidades técnicas, ou só pessoas com habilidades operacionais. Eu preciso de habilidades humanas. Já pensaram, por exemplo, uma empresa que tem excelentes funcionários na área de habilidades humanas, mas que na área operacional não funciona? Vai dar certo? Lógico que não. Todas as habilidades têm o seu grau de importância. Todos fazem diferença para que a organização flua. Eu não posso também falar apenas das habilidades. Outro ponto, além das habilidades que eu devo considerar, é o poder, autoridade e liderança nas organizações. Já pararam para pensar nisso? Eu preciso de uma estrutura na minha empresa.
que é necessário. Essas questões nós não podemos deixar de compreender e também de tratar em nossa disciplina. É a relação que existe entre poder, autoridade e liderança. E você aí pode estar se perguntando, Júnior, mas por que isso é importante? Porque, pessoal, toda organização precisa de liderança. Mas vamos primeiro a alguns conceitos para que a gente compreenda como é que isso ocorre. Primeiro, o que é poder? Poder, pessoal, é a habilidade de forçar, de induzir alguém a estabelecer, a obedecer uma ordem, a despeito de resistência, pelo uso de força, da imposição, da coação. Então, o poder, eu obrigo. Eu faço aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vem o poder. Já a autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos, ou seja, alguém chega, pede alguma coisa, orienta e esse comando ele é recebido. A diferença que existe entre poder e autoridade é que um não exige a utilização das habilidades pessoais, por exemplo, simpatia, carisma, entusiasmo. Por quê? Porque o poder é a utilização da força, né? Da coação, da utilização de um cargo, a mando, ou mesmo de um título que a pessoa ocupa ou possui. A autoridade é um pouco diferente. É quando a pessoa, ele segue as ordens do líder. E por quê? Porque eles são influenciados pela habilidade dessa pessoa. Lembra das habilidades humanas? Ou seja, segue-se esse líder, por quê? Porque se reconhece nesse líder a capacidade de comando. Vê-se nessa pessoa um modelo. E nós podemos citar 3 tipos de autoridade. Primeiro, a autoridade tradicional. É o tipo de autoridade que não possui assim, nada que legitime, nada que mostre que existe a autoridade ou a influência, a não ser pelo fato que as pessoas sempre tiveram autoridade ao longo do tempo. Ou seja, não se questiona a sua influência. É muito interessante a gente voltar lá atrás, na época dos coronéis. Então, era uma autoridade tradicional. Todo mundo obedecia, por quê? Ninguém questionava por que todo mundo obedecia. Temos também a autoridade carismática. Esse é um tipo muito de autoridade baseado no quê? Baseado nas relações humanas que nós falamos, nas habilidades pessoais do líder. É a influência que essa personalidade tem nas pessoas. É aquela pessoa que consegue mobilizar as outras com as palavras, com o jeito, com a forma de lidar. E, por fim, a racional legal. Olha que nome interessante. Racional legal. É o tipo de autoridade que é legitimado, ou seja, que vem da institucionalização. Por quê? Porque pertence a uma organização e aí existe um cargo que dá autoridade como para esta pessoa. E aí a gente também conhece essa autoridade como uma autoridade burocrática. É interessante nós pararmos um pouquinho para refletir que a autoridade e o poder, elas caminham juntos. Todos os dias, pessoal, aonde você se encontra, nós lidamos com situações de autoridade e de poder. O que nós devemos buscar? Nós devemos buscar sempre exercitar nossas habilidades no que tange as relações humanas e devemos buscar esse carisma, devemos buscar liderar as pessoas. E aí nós já entramos no segundo momento, a questão da liderança. A liderança, gente, ela é decorrente da utilização do poder e da autoridade em todas as organizações. Olha, esse é um assunto muito discutido nas empresas, nas organizações, nas rodas de negócio. E há uma preocupação em desenvolver cada vez mais, em cada um de vocês, em cada um de nós, a liderança entre os funcionários.
E isso ocorre porque é claro, gente, isso é muito explícito, que um profissional que possui habilidades de liderança traz muito mais produtividade para a empresa. Vamos a um conceito. E o que é a liderança, Júnior? A liderança, ele representa a capacidade de influenciar pessoas a agir, a fazer. Quem disse isso foi Hunter, em 2004. É muito significativo nós compreendermos o que significa liderar. E qual que é o papel do líder nas organizações, no contexto. Vamos refletir, gente. O principal papel do líder é contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Fazendo o quê? Reforçando nas pessoas os pontos fortes, ajudando as pessoas a melhorar os pontos fracos. Dentre as principais atividades que o líder exerce no ambiente empresarial, a gente pode destacar algumas que a gente vai ver. Primeiro, incentivar o trabalho em equipe. Pessoal, não existe mais aquilo de só uma pessoa fazer. Vamos lembrar lá da descentralização. Eu preciso incentivar que as pessoas trabalhem juntos. Comunicar de forma eficaz no ambiente de trabalho. Por quê? Porque a comunicação, ela elimina uma série de problemas. Se a comunicação dentro da organização, ela ocorre de forma tranquila, as pessoas se sentem informadas, você vai ver que você não vai ter barreiras com as pessoas que você trabalha. Ser exemplo para os liderados. A gente não pode falar assim, olha, eu quero que você faça isso, mas eu mesma não fazer. Como se diz, né? Ah, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, o líder tem que ser exemplo. Ele tem que demonstrar se ele quer que os seus funcionários trabalhem, ele tem que dar o exemplo e trabalhar. Outra função, gerenciar conflitos entre os membros da equipe. Poxa, gente, os conflitos eles sempre vão existir. Não há como fugir disso. E é papel do líder intermediar, criar condição para que as pessoas resolvam esses conflitos. Outro ponto, incentivar, reconhecer e recompensar os funcionários. Todos nós sabemos o quanto é bom se sentir reconhecido, sentir que tem alguém que nos incentiva, que nos impulsiona. Por isso que é papel do líder. Outro ponto, auxiliar no processo de desenvolvimento das habilidades nas pessoas. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tem habilidade e o líder vai, percebe e aí por meio do incentivo, do apoio, consegue auxiliar essa pessoa no processo de desenvolvimento pessoal. E por fim, auxiliar no processo de manter a motivação e o clima organizacional positivo. Quando eu falo em clima, eu falo aquele ambiente de trabalho que todos nós vivenciamos. Então, por exemplo, para você compreender o que é o clima, quando a gente chega em um lugar onde está todo mundo triste, você não sente imediatamente que alguma coisa aconteceu? Então, isso é o clima. É função do líder manter esse clima na empresa agradável, bom para trabalhar. Compete também ao líder. Agora, nós temos os tipos de liderança. Vamos conhecê-los? Esses tipos de liderança que nós possuímos, a gente tem que conhecer até para a gente se enquadrar. Então, olha, nós temos a liderança autocrática. É um tipo de líder que ele centraliza as coisas. É um bom líder, mas é possessivo, ele é controlador. Ele não aceita muito a participação dos outros. Ele impõe as ordens do grupo. Esse líder é aquele mesmo que eu acabei de falar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É um líder autocrático. É aquele que ele não aceita ser contestado em nenhum tipo de hipótese. Temos também o líder democrático, ou seja, a liderança democrática. Neste caso, existe o envolvimento dos empregados nas decisões, que são tomadas pelo líder. Ele busca dos colaboradores essa participação. Por quê? Porque ele dá espaço para o diálogo. Ele dá espaço para o diálogo e desta forma ele consegue definir metas, definir objetivos, conseguir que a organização trabalhe em conjunto.
E temos também a liderança liberal, ou laissez-faire, que é uma expressão francesa, eu nem sei se eu pronunciei certo. Mas é um tipo de liderança onde há plena abertura e confiança nos funcionários. Então, nessa liderança é aquela que os funcionários são permitidos, dentro de um contexto organizacional, tomar suas próprias decisões, definir o seu plano de meta, definir como é que ele vai trabalhar, logicamente, gente, sabendo tudo dentro de um contexto organizacional, uma meta organizacional. Então, nós temos a liderança autocrática, a liderança democrática e a liberal. Por que nós estamos falando disso? Para que você se perceba que tipo de líder você é. Como é que você se vê nesses 3 tipos de liderança? Entretanto, para que haja mesmo esse processo de liderança, necessariamente tem que haver o quê? Pessoas. Eu não posso liderar cadeiras, não posso liderar mesas. Eu tenho que liderar pessoas. Então agora a gente vai falar de quê? Das equipes. Vamos falar um pouco do que seja equipe de alto desempenho. Bem, gente, só para a gente entender, um grupo de pessoas aí, do que a gente vai estar falando? Um grupo de pessoas numa empresa, ele tem objetivos divergentes. Cada um tem objetivos pessoais, cada um de nós aqui, nós temos objetivos distintos. E esses objetivos, eles não estão associados e alinhados muitas vezes com os objetivos da empresa. Isso é um grupo de pessoas. Agora, a equipe, quando a gente trata de equipe, aí nós estamos falando de um grupo de pessoas que trabalha por uma causa maior, um conjunto coletivo. Então, eu preciso compreender exatamente essa diferença. O que é um grupo de pessoas e o que é uma equipe? Uma equipe, gente, reconhece as contribuições individuais de cada um e também objetiva um resultado do total. Ou seja, quando se trabalha em equipe, tanto se espera que cada um alcance os objetivos, como também se espera que essas pessoas em conjunto alcancem o objetivo global, o objetivo maior. Dessa forma, todo profissional precisa conhecer muito bem qual que é a missão da empresa, lembra que nós falamos? A missão da empresa na qual ele trabalha, e aí comunicar claramente para os funcionários, para que eles entendam de que forma que cada um deles pode contribuir com seu esforço, com seu trabalho, para alcançar os objetivos que estão lá na missão, na visão e nos valores. E aí, dentro desse conceito de equipe, o que é equipe de alta performance? Gente, são equipes compostas por indivíduos comprometidos. O nome é bonito, mas o conceito é simples. E estes indivíduos, eles confiam uns nos outros. É aquela questão de um por todos e todos por um. São equipes compostas por indivíduos que fazem diferença. Eles têm um claro sentido de propósito em relação ao que eles fazem, em relação ao trabalho. São pessoas eficazes e que se comunicam dentro e fora da equipe. Não tem aquele negócio, eu vou reter informação. Esse grupo, esses indivíduos, eles se certificam que todos estão envolvidos na decisão do grupo. Não basta só juntar um ou dois. Junta-se a equipe, busca-se saber de fato o que cada um quer. Esses indivíduos, eles seguem um processo, uma forma, que lhes permitem planejar juntos, tomar decisões. Para quê? Para garantir que o trabalho seja de qualidade. Júnior, isso é muito difícil. Não, porque tudo começa no comprometimento. Essas equipes, gente, elas apresentam grandes diferenciais. Como o quê? Flexibilidade no jeito de trabalhar, alta produtividade, conhecimento organizacional. E o que é conhecimento? Porque pode parecer difícil quando a gente fala. O conhecimento organizacional é saber o que acontece na empresa.
Não adianta você trabalhar lá nas vendas e não saber que o departamento pessoal está desfalcado. É isso que é o conhecimento. Essas pessoas, elas entendem, de fato, o que é unir esforços conjuntos. Por isso que, apesar do nome ser diferente, o nome ser robusto, bonito, nós, em cada um dos lugares onde nós estamos, podemos buscar, junto com os nossos colegas de trabalho, sermos e formarmos uma equipe de alta performance. Para isso, nós precisamos de comprometimento. Mas vamos agora às características que essas equipes possuem. Para que seja, de fato, uma equipe de alta performance, vamos lá às características. Primeiro, o clima de trabalho informal e confortável. O que isso quer dizer? Gente, as pessoas se sentem bem umas com as outras. Vamos lembrar aqui. Quando você briga com alguém, o clima não fica ruim? Na equipe a gente busca resolver as coisas. Tá chateado? Aconteceu alguma coisa? Resolva. Não há tempo para você ficar todo de mal. Não converso. Não. Deve-se buscar um clima de trabalho que seja confortável. Outro ponto. As decisões são participativas. Não é aquela pessoa chegar e falar, vai ser assim, vai ser assado. Não. Os colaboradores participam da tomada de decisão. Outro ponto. Eles se ouvem e respeitam um ao outro. Nesse ponto, eu quero esclarecer algo que muitas vezes as pessoas confundem. Não é que a gente tem que acatar tudo o que os outros dizem. Não. Agora, o que falta muito é a capacidade da gente respeitar mesmo a opinião do outro. Ninguém precisa concordar com o outro. A gente sempre fala time de futebol, religião. Você não precisa convencer o outro, mas você precisa respeitar a opinião do outro. E na equipe de alta performance, isso é essencial. Você precisa se abrir para ouvir. Outro ponto, seguido desse respeito, é a comunicação aberta, clara e franca. Não tem essa de, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de me expressar, eu tenho vergonha. Não. Se você faz parte de uma equipe, você é um membro importante, logicamente que você pode se expressar. Outro ponto, a liderança, assim como a decisão, ela é compartilhada. Não tem aquela questão do líder autocrático. Na equipe de alta performance, nós não temos esse tipo de liderança. Nós temos uma liderança participativa, uma liderança liberal, onde todas as pessoas tomam as decisões juntas. Agora, para que uma empresa possa desenvolver esse tipo de equipe, o que é preciso? É necessário que ela tenha uma estrutura sólida. E o que é uma estrutura sólida? Um grupo bom de pessoas. É necessário que ela tenha processos de trabalho definidos. Quem faz o quê, quando, de que forma que acontece. É necessário que haja políticas de trabalho justas e aceitas por todos. E quando eu digo aceitas, é reconhecidas, não tem esse negócio de, fulano de tal é tratado assim porque é amigo do dono, ciclano é tratado assim porque é bonito, não. Outro ponto, o sistema de avaliação deve existir para que se consiga aferir, para que se consiga medir o desempenho da equipe, para que se consiga perceber se os resultados as metas se transformaram em resultados. Porque a equipe vai falar, olha, nós vamos fazer isso. E aí tem que se verificar de fato foi feito. Por isso que é necessário ter um sistema de avaliação de desempenho. E também devemos ter treinamento. Olha, gente, é hábito nos pequenos negócios que as pessoas acham que treinamento é despesa. Só que treinamento, gente, é necessidade. Quanto mais nós treinamos, melhores nós ficamos. Então, quando eu coloco aí esse tópico, quando os autores usam, olha, para uma equipe de alto desempenho, é necessário treinamento adequado. Por quê? Porque as pessoas, na medida em que são treinadas, nós nos sentimos mais seguros para fazer as coisas. Porque nós estamos continuamente treinando, continuamente desenvolvendo as nossas capacidades pessoais, desenvolvendo as nossas
habilidades. Lembra disso? Agora, pessoal, nós vamos mudar um pouquinho o foco de nossa aula. Nós vamos tratar do modelo japonês de gestão. Aí você pode me perguntar, Juni, por que você vai falar de modelo japonês? Porque uma das premissas é a melhoria contínua. E nós até agora estamos falando aí de equipes de alto desempenho, de liderança, de poder, de autoridade. Mas esse tipo de gestão, ele vem trazer algo diferente para nós. Trata-se, gente, do modelo de administração que discute muito a questão da melhoria contínua e também da qualidade total. Mas, Juni, o que é melhoria contínua? Pela própria palavra a gente já imagina. Kaizen, palavra japonesa que significa, kai, melhoria, e zen, bom. Esta expressão melhoria contínua, ela surgiu em relação a essa palavra, essa significância que eu acabei de falar. O Kaizen é uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução das tarefas é melhor a cada dia. Quem disse isso foi Kevin Nato. Kaizen, gente, como eu já falei, estou repetindo, significa a busca pelo processo diário de melhorar. Trata-se de um processo gradual. Vejam bem, para ficar mais simples de vocês entenderem, tanto se trata de algo pessoal como organizacional. É como se você buscasse todo dia ser melhor. Então hoje eu vou buscar ser melhor do que ontem. É buscar fazer as coisas da melhor forma possível. Mas para isso, utilizando indicadores específicos, por exemplo, na empresa, né? A eliminação de desperdício. Se eu vou falar, não, hoje eu vou desperdiçar menos. E desperdício de tempo. Aquele negócio de, fico 20, 30 minutos no cafezinho, estou fazendo outra coisa. É essa busca, todo dia, por nós sermos melhores trabalhadores. É a redução de esforço, material, gastos. Todas essas buscas diárias de melhoria que irão impactar onde? Na redução dos custos. Poxa, gente, a gente tem ouvido tanto falar de crise. E aí, o Kaizen ele vem nos dizer, olha, no momento de crise, onde nós temos aí muita gente perdendo trabalho, eu tenho que buscar melhorar continuamente. Ser um bom profissional. Buscar cada dia ser melhor do que um dia anterior. Outro ponto da teoria japonesa é a qualidade total. Quem desenvolveu foi Deming. Lá em 1950, ele foi ao Japão para ministrar um curso de estatística para a indústria. Naquele momento, o objetivo era sensibilizar os altos dirigentes das empresas do Japão que a melhoria contínua era o caminho de fato para a prosperidade. Pois a melhoria contínua, ela possibilita o aumento da produtividade, a redução de custos, de logística, a conquista de novos clientes, a expansão de novos mercados. A lógica de Deming era que dentro da empresa existem inúmeros processos, mas esses processos, eles são sequência um do outro. Assim, no processo produtivo, era preciso tratar a etapa anterior como fornecedor e a etapa logo adiante como cliente. Desta forma, gente, o processo de produção haveria a preocupação máxima em melhorar sempre. Eu vou entregar o melhor para o meu cliente. Ou seja, a preocupação máxima ela melhorar, continuamente a produção de bens e serviços, visando a satisfação dos verdadeiros clientes, que era a etapa próxima. Para isso, Deming elaborou um programa que nós conhecemos hoje como qualidade, melhoria contínua, e para sustentar esse composto, ele elaborou 14 princípios. Entre eles, vamos falar só alguns, por exemplo, criar e divulgar para todas as pessoas os objetivos da empresa,
a respeito da melhoria do que se pretende, do produto ou do serviço. Agora é importante, na perspectiva dele, a alta direção deve dar constante apoio ao programa. Outro ponto, a alta administração e todas as pessoas devem aprender a adotar filosofia. Ou seja, não conviver com atrasos. No Brasil todo mundo atrasa. Não, gente. Vamos adotar uma nova filosofia. Não aceitar erros de maneira tão, não, todo mundo erra sim. Mas na melhoria contínua, eu devo buscar errar o mínimo possível. Ou seja, se eu procuro ser cada vez melhor, eu vou errar menos. Outro ponto, conhecer os propósitos de qualidade para melhorar os processos, para reduzir os custos. Se eu conheço como faz, eu posso pensar a melhor forma de não haver desperdício. Outro ponto, suspender prática e fazer negócios apenas na base de preço. Isso por quê? Porque facilita, a gente tem que buscar mesmo, numa produção, reduzir os custos. E a quinta, não dá para a gente falar todos, melhorar constantemente o sistema de produção, identificando problemas e solucionando os problemas que existem. Olha, gente, os modelos japoneses, eles são utilizados mundialmente. E a gente pode até aprofundar mais, e eu quero aprofundar isso com vocês lá nos fóruns de discussão, porque de fato fazem muita diferença. E não há hoje como nós fugirmos das discussões de qualidade. Todos nós, eu, vocês aí, queremos e buscamos qualidade nos produtos que nós conseguimos, que nós queremos ter em nossa casa. Então nós temos que fornecer produtos de qualidade. Por isso que é tão importante esse conhecimento. Mas, além do modelo japonês que nós estamos falando, nós também temos outros modelos contemporâneos da gestão, outras formas atuais de gestão, que nós vamos, a partir de agora, dar uma olhada. Primeiro, a gente tem que compreender que a administração ela é uma ciência mutante. Na medida em que evoluímos, a administração também evolui. Nós podemos, por exemplo, perceber que a todo momento estão surgindo novas técnicas, novas ferramentas, novos modelos de gestão, enfim, assuntos que depois de bastante estudados e seus efeitos sendo comprovados, podem até mesmo se tornar uma teoria comprovada. Por quê? Porque nós estamos continuamente mudando. Vamos dar só um históricozinho aí na questão da gestão? Olha, a partir da década de 80, nós tínhamos aí o modelo japonês que nós acabamos de falar, e eles se tornaram populares no mundo todo. E fizeram e fazem diferença nas empresas, principalmente por meio dos princípios de qualidade total. Logo depois, nós tivemos aí a criação de uma série de normas, por exemplo, a ISO 9000. Essas normas, elas trouxeram o quê? Padronização aos processos de trabalho. E, consequentemente, a qualidade foi sendo buscada, sempre baseada nos princípios de melhoria contínua. Quando nós chegamos aí nos anos 2000, aí sim, surgiram, por exemplo, um tipo de gestão que você já deve ter ouvido falar, gestão social e ambiental. Em poucos anos, esse conceito ele se tornou tão popular e fundamental para a gestão que está se tornando uma verdadeira teoria da administração. Então, aí nós temos o modelo de gestão da administração japonesa, em seguida a criação da ISO e posterior a gestão social. Nós vemos o quê? Uma evolução da gestão contemporânea. Mas aí, Júnior, dentro dessa questão aí de gestão social, nós temos ouvido muito falar sobre responsabilidade social e econômica. O que é isso? O que é isso que agora a gente ouve continuamente na televisão? Isso, gente, é a busca pela lucratividade, é a busca pela sem tanto dano na empresa. Para que uma empresa seja considerada responsável socialmente, ela tem que ter alguns quesitos. Por exemplo,
ela tem que ter a questão econômica, ou seja, uma empresa, ela precisa ser lucrativa, ela precisa gerar riqueza, ela precisa ter funcionários, gerar mais empregos, mas tudo isso respeitando princípios éticos. E o que isso significa? Não pode lesar ninguém voluntariamente, estragar a natureza de propósito. Deve-se prezar pela integridade das pessoas que atuam na empresa. Não dá para você possuir responsabilidade social e obrigar o seu trabalhador a fazer mais de 44 horas sem pagar hora extra, tratar a pessoa de maneira ruim. Outro ponto, as questões legais. Pagar todos os impostos em dias. Eu sei, gente, que muita gente fala, eu pago imposto e não vejo nada. Mas, gente, é por meio dos impostos que o governo proporciona, de fato, o bem-estar social para a sociedade. É por aí que as organizações terão que o governo terá a condição de atender às nossas necessidades de saúde, de educação. Eu sei que vai falar assim, Júnior, nós pagamos muitos impostos. Eu concordo, mas é a lei. É a lei. E para que a gente seja socialmente responsável, nós temos que cumprir a lei. Outro ponto é a questão da filantropia. A filantropia são as organizações que têm projetos sociais. E esses projetos, eles dão visibilidade. Por quê? Porque mostra que a empresa ela está preocupada com o social. Eu ouço muita gente dizer assim, eu não vou preocupar não, isso é problema do governo. Mas o fato é o seguinte, nós também podemos fazer essa nossa parte. Nós percebemos, gente, que a responsabilidade social, ele possui um enfoque da relação baseada na ética com os parceiros, que são clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, concorrentes. Porém, tem outra questão. Com a evolução desse conceito, outro ponto que foi adicionado foi a gestão ambiental. Ela foi incorporado ao termo desenvolvimento sustentável. E isso teve muita aceitação. Todos nós já ouvimos dizer, gente, a natureza está morrendo. Então, isso tudo vem também puxar as organizações para fazer parte deste contexto de responsabilidade. Para que a gente finalize aí os modelos contemporâneos de gestão, nós não podemos deixar de mencionar a necessidade que as empresas possuem de valorizar e recompensar seus funcionários, seus recursos humanos. E esse assunto ele já foi abordado nos nossos encontros. Mas, gente, vamos pensar agora na relação ética que deve existir entre os empregadores, que é quem dá emprego, e os empregados. E, consequentemente, a relação destes com a sociedade. É disso que nós estamos falando e é esse o momento que nós vivemos. Vamos pensar um pouquinho, desde pequeno que a gente ouve, o moral. O que é moral? O que é ética? Moral, gente, é o conjunto de normas, de princípios, preceitos, costumes, valores que direcionam os nossos comportamentos. E a ética é a teoria ou a ciência que busca explicar o comportamento moral. Portanto, o moral é algo que reflete o que está acontecendo na sociedade em determinada época. E a ética é o estudo destes comportamentos. Pare para pensar, como é que está o momento que nós estamos vivendo? As pessoas, nós todos, estamos cada vez mais apoiados por leis para que possamos assegurar nossos direitos. E assim, as empresas precisam mudar, precisam aceitar e assimilar as alterações no cenário para terem produtividade, qualidade e, acima de tudo, uma convivência harmônica entre todo esse contexto. Por quê? Porque as organizações não funcionam sem pessoas. As pessoas conhecem o seu direito. Quando nós baseamos nossas atitudes em comportamentos éticos, nós estamos agindo em conformidade com a moral vigente no ambiente empresarial. E é isso que deve fazer parte do nosso perfil profissional.
do perfil de todos os profissionais de logística, pois serão futuros os gestores, futuros tomadores de decisão. Enfim, pessoas que irão conduzir as nossas organizações e levá-la para um futuro transmissor, para um futuro promissor, mais justo, mais humano, mais ético. Ou seja, está na mão de cada um de nós reforçarmos nossos valores e os nossos comportamentos. Bem, pessoal, nós fizemos uma grande reflexão sobre diversos temas. Agora, nós vamos para a nossa atividade prática. Olha, nós estaremos para isso utilizando um capítulo que eu pedi já para vocês lerem do livro O Monge Executivo. Por que eu escolhi essa área? Por conta da liderança, da forma como é tratada a liderança. Gente, aproveite esse momento junto aos tutores, junto aos colegas. Tudo que você experiencia, tudo que você vive, te aumenta o seu conhecimento, aumenta a sua experiência e te torna um profissional melhor. Muito sucesso na atividade. Foi um prazer estar novamente com vocês. Até a próxima, se Deus quiser.